Você sabia que Michael Jordan também tentou o beisebol? Além de ser uma lenda do basquete, Michael Jordan fez uma pausa e experimentou o beisebol após sua primeira saída da NBA em 1993. Ele assinou um contrato com o Chicago White Sox e jogou em sua equipe de ligas menores, o Birmingham Barons. Apesar do difícil processo de aprendizado, Jordan conseguiu uma média de rebatidas um pouco acima de .200, o que é uma conquista impressionante para alguém que começou em um esporte completamente diferente. Sua experiência mostra que até os maiores atletas podem enfrentar dificuldades ao tentar algo novo. Muitos fãs ficaram surpresos com essa decisão, pois ela revelou um lado diferente de Jordan, distinto de seu domínio no basquete. Apesar dos desafios, a determinação e o trabalho duro de Jordan se destacaram enquanto ele perseguia esse novo sonho. No final, ele voltou ao basquete, onde consolidou sua reputação como um dos maiores jogadores da história do esporte. Essa fase de sua vida prova que riscos podem levar a caminhos inesperados e valiosas lições de vida. Vamos descobrir a verdade sobre as melancias caras. A resposta está na extraordinária melancia Densuke, uma joia rara cultivada exclusivamente na ilha de Hokkaido, no Japão. Essas melancias únicas se destacam não apenas pelo seu sabor doce e suculento, mas também pela sua impressionante casca preta brilhante. Ao contrário das melancias comuns, que geralmente são verdes, o exterior escuro da Densuke adiciona um apelo especial, criando um ar de mistério ao seu redor. Os preços dessas frutas cobiçadas podem chegar a milhares de reais, com algumas ultrapassando 6.000 Gyarados por uma única fruta. Esse custo impressionante vem da sua escassez e do cuidado meticuloso necessário para cultivá-las. Os agricultores se dedicam a cuidar dessas frutas delicadas, garantindo que recebam o equilíbrio perfeito de água e luz solar, enquanto as protegem habilmente de pragas. Assim, a melancia Densuke não é apenas uma delícia, mas também um item de luxo, frequentemente dado como um presente extravagante ou carregado como um símbolo de status entre os gourmets. Portanto, da próxima vez que você saborear uma fatia de melancia comum, pense sobre o incrível valor e a exclusividade da variedade Densuke. Você sabia sobre a incrível água-viva azul? Esse brilhante ser marinho, frequentemente encontrado na costa leste da Austrália, chama a atenção por suas cores vibrantes e corpo transparente. A água-viva azul não é apenas uma bela visão, ela também nos lembra dos perigos ocultos que podem estar no oceano. Seus longos tentáculos venenosos podem causar queimaduras dolorosas, trazendo desconforto para nadadores desavisados. Embora a beleza dessa água viva atraia as pessoas para a água, é importante ter cautela ao nadar em áreas onde elas podem estar. Salva-vidas e moradores locais frequentemente alertam os turistas a ficarem atentos a esses seres, especialmente nos meses quentes, quando são mais comuns. Curiosamente, a picada da água-viva pode afetar as pessoas de maneiras diferentes, por isso é essencial saber como agir em caso de picada. Se você for picado, lavar a área afetada com vinagre e procurar ajuda médica pode aliviar a dor. Então, da próxima vez que você for à praia, fique atento às lindas águas-vivas azuis, mas lembre-se de que a beleza pode ter seu preço. Você não vai acreditar nisso sobre olhos verdes. Em todo o mundo, apenas cerca de 2% das pessoas têm essa cor de olho encantadora. O que torna os olhos verdes tão especiais? Tudo se resume a uma mistura deliciosa de genética e um toque de ciência. Olhos verdes aparecem quando há baixos níveis de melanina, o pigmento que dá cor ao nosso cabelo, pele e olhos, combinado com a fascinante dispersão da luz na íris. Esse fenômeno pode ser comparado a uma ilusão óptica hipnotizante. A mistura única de tons cria aquele brilho verde deslumbrante, que pode variar de um tom dourado claro a um esmeralda profundo e rico. Notavelmente, os olhos verdes são mais frequentes em certas populações, especialmente aquelas da Europa do Norte e Central. Em contraste, indivíduos com pele mais escura costumam ter olhos castanhos, devido a níveis mais altos de melanina. Apesar de sua raridade, as pessoas de olhos verdes inspiraram inúmeros mitos e histórias ao longo da história, simbolizando mistério, charme e até magia. Então, da próxima vez que você encontrar alguém com olhos verdes, lembre-se de que eles não são apenas bonitos, são uma das raras joias da natureza. Você sabia sobre o revolucionário programa Bewitched? Este programa, que foi ao ar nos primeiros dias da televisão, trouxe uma abordagem única, focando tanto em conteúdo envolvente quanto em tecnologias inovadoras que tornaram isso possível.
Enquanto a maioria dos programas apenas contava histórias, Bewitched levava os espectadores aos bastidores, mostrando como as câmeras funcionam, a mágica da edição ao vivo e os mecanismos de mixagem de som. Esse olhar sobre o lado técnico da transmissão não apenas educava o público, mas também promovia uma maior compreensão da arte da produção televisiva. Ao destacar a interação fascinante entre narrativa e tecnologia, Bewitched se tornou um marco na história da televisão, mudando a forma como o conteúdo televisivo é percebido. Os espectadores deixaram de ser consumidores passivos, tornaram-se participantes ativos da magia da televisão. Essa tendência influenciou muitos programas desde então, tornando-se uma parte importante da mídia e do entretenimento hoje. Então, da próxima vez que você estiver aproveitando seu programa favorito, pense nos esforços invisíveis que tornam isso possível. Você pode se chocar ao saber que estudar na La Rose custa $130 mil. O Instituto La Rose, localizado na Suíça, é a escola mais cara do mundo. Imagine as montanhas deslumbrantes e as paisagens pitorescas ao redor desta instituição de elite, com uma mensalidade anual superior a $130 mil. A La Rose atende a um grupo seleto de alunos, oferecendo educação de primeira classe e oportunidades únicas. A escola foca em um programa abrangente que não só se concentra nos estudos, mas também promove o desenvolvimento pessoal e a conscientização global. Os alunos participam de programas únicos, incluindo arte, esportes e tecnologia moderna, sob a orientação de educadores excepcionais. Estudar aqui significa fazer parte de uma rede que conecta você a líderes influentes e inovadores em diversas áreas. Famílias que podem arcar com esses custos acreditam que isso abre portas para universidades de prestígio e carreiras de sucesso. No entanto, surge a pergunta: quais são os benefícios concretos que esses alunos recebem que justificam esse alto preço? Será que a educação realmente vale esse investimento? Ou os alunos estão pagando pelo prestígio associado à reputação exclusiva da escola? A maioria das pessoas não sabe disso, mas JFK foi o presidente mais rico. Antes de Donald Trump ganhar destaque por sua riqueza, o título de presidente mais rico dos workers class Iowa pertencia a John F. Kennedy. Nascido em uma família proeminente de Boston, a fortuna de Kennedy veio de uma mistura de heranças familiares e seus próprios investimentos inteligentes. Embora ele não tenha acumulado os bilhões que muitos políticos contemporâneos podem reivindicar, sua riqueza era impressionante para a sua época. A família Kennedy estava envolvida em diversos negócios, incluindo construção naval e imóveis, permitindo que ele acumulasse uma riqueza significativa mesmo antes de sua carreira política começar. Esse histórico financeiro é fascinante, especialmente ao considerar que Kennedy liderou a nação em momentos críticos, como a crise dos mísseis de Cuba e os primeiros dias do movimento dos direitos civis. Sua considerável riqueza não só lhe ofereceu oportunidades únicas, mas também conexões que poderiam ter influenciado sua trajetória política. Portanto, ao refletir sobre os legados presidenciais, é essencial perceber que a riqueza pode moldar significativamente não apenas o estilo de vida de um líder, mas também suas decisões e políticas. Você sabia que temos genes em comum com os chimpanzés? É surpreendente perceber que cerca de 98% do nosso DNA é igual ao dos chimpanzés. Essa semelhança genética destaca a relação próxima que temos com esses primatas. Ao longo de milhões de anos, as duas espécies evoluíram de um ancestral comum, resultando em características genéticas compartilhadas. Embora nossas diferenças, como andar sobre duas pernas e habilidades cognitivas avançadas, nos destaquem, esse mesmo DNA é responsável por muitos processos biológicos fundamentais em ambas as espécies. Por exemplo, funções básicas como o metabolismo e as reações imunológicas dependem dessa base genética comum. Cientistas estudam essas semelhanças para entender melhor a biologia e a evolução humana, além de abordar questões de saúde. Os chimpanzés, conhecidos por sua inteligência e comportamento social, podem nos oferecer insights sobre nosso próprio comportamento e biologia. Portanto, da próxima vez que você refletir sobre o que nos torna humanos, lembre-se de que um pouco dessa beleza genética nos conecta aos nossos parentes das florestas. Flamenco, o coração da Espanha em dança e paixão. Flamenco não é apenas uma dança, é uma expressão vibrante da cultura e das emoções, profundamente enraizada na Andaluzia. Essa forma de arte energética que surgiu no século XVIII combina dança, canto e violão, mostrando as ricas tradições dos ciganos, árabes e judeus.
As apresentações são cheias de movimentos de pernas dinâmicos, gestos de mãos complexos e música apaixonante, criando um espetáculo hipnotizante que encanta o público ao redor do mundo. Você pode ver dançarinos em vestidos coloridos, batendo palmas no ritmo e sentindo a música no coração, contando histórias através de seus movimentos. Com o passar do tempo, o flamenco evoluiu, mas manteve sua essência apaixonada, sendo reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade. Ao assistir a uma apresentação em um animado tablau ou participar de uma aula de flamenco, você sentirá que essa dança conecta não apenas corpo e alma, mas também pessoas de diferentes origens. Você já sentiu o ritmo do flamenco? Você ficará surpreso ao saber que moscas vivem em morcegos. Esses insetos incríveis levaram o parasitismo a um novo nível. Algumas espécies de moscas se adaptaram a viver exclusivamente em morcegos, quase como acessórios vivos para esses mamíferos voadores. Essas moscas únicas são cegas, o que faz sentido, considerando seus habitats escuros e escondidos. Elas não têm asas, então não podem voar, e em vez disso, desenvolveram corpos achatados que as ajudam a se agarrar firmemente a seus anfitriões peludos. É por isso que algumas delas são chamadas de brincos vivos amaldiçoados. Suas características especializadas permitem que sobrevivam em um mundo que muitos seres considerariam hostil. Em vez de zumbir, elas dependem do calor dos morcegos e dos nutrientes ricos presentes em seu sangue. A natureza não é incrível? Essas adaptações únicas mostram o quão extraordinária e diversificada pode ser a vida em nosso planeta. Surpreso com a força do bagre elétrico. O bagre elétrico sul-americano, muitas vezes chamado de bagre-touro, possui uma habilidade impressionante. Ele pode gerar descargas elétricas de até 350 volts, e isso o torna uma das criaturas mais eletrizantes do reino animal. Ele vive principalmente nas bacias dos rios Amazonas e Orinoco, e usa suas poderosas descargas elétricas para se comunicar, se orientar e até caçar. Possui células especializadas chamadas eletrócitos, que funcionam como pequenas baterias, permitindo que ele crie e armazene eletricidade. Quando sente uma ameaça ou quer atordoar sua presa, o bagre elétrico libera uma rápida descarga elétrica, que pode paralisar peixes pequenos ou afastar predadores maiores. Essa capacidade de gerar eletricidade é fundamental para sua sobrevivência em águas turvas, onde a visibilidade é baixa. Imagine nadar nos rios da América do Sul e encontrar uma criatura tão poderosa. Estudar o bagre elétrico não só revela as maravilhas da natureza, mas também destaca as incríveis adaptações dos animais que evoluíram para sobreviver em seus ambientes. Por que Michael Jordan merece ter seu número aposentado? Em 2003, o time do Miami Heat tomou uma decisão ousada. Aposentou o número 23, que foi usado pelo lendário Michael Jordan. Essa decisão é surpreendente, já que Jordan nunca jogou pelo Heat. Mas o que motivou essa atitude? A diretoria do time queria reconhecer a contribuição inestimável de Jordan para o basquete, considerando-o um dos maiores jogadores da história. Suas habilidades únicas, determinação e talento mudaram o jogo, inspirando muitos jogadores e fãs. Ao aposentar seu número, o Heat enviou uma mensagem de que o legado de Jordan vai além de times e rivalidades, unindo os fãs em respeito à sua grandeza. Essa honra única mostra como a influência de um jogador pode impactar todo o esporte. Isso nos faz refletir. Existe alguém cujo impacto seja tão significativo? Vamos descobrir a verdade sobre o espírito vibrante de Christiania. Esta comunidade única em Copenhague, fundada na década de 1970, é um exemplo ousado de autonomia e criatividade. Christiania surgiu quando um grupo de pessoas livres ocupou uma área militar abandonada, transformando-a em um refúgio para a expressão artística e um estilo de vida alternativo. Suas ruas, repletas de murais coloridos, cafés boêmios encantadores e uma atmosfera amigável, atraem tanto turistas quanto moradores locais. Embora o governo dinamarquês tente regular seu estilo de vida não convencional, Christiania continua a prosperar, simbolizando o espírito de liberdade e resistência. Seus habitantes lutam pela preservação de seu modo de vida, recebendo visitantes para explorar seu mundo vibrante. Este lugar desafia normas tradicionais e convida todos a experimentar um pedaço da contracultura no coração da cidade moderna, o que torna Christiania tão especial. Vamos revelar a verdade sobre os ouriços do mar.
Esses incríveis seres marinhos têm uma característica anatômica única chamada lâmpada de Aristóteles, que consiste em 5 dentes dispostos em círculo sob seus corpos. Essa estrutura especializada não é apenas para enfeitar. Ela desempenha um papel importante na sua sobrevivência. Com esses dentes, os ouriços do mar conseguem limpar eficientemente as algas das pedras, tornando-se participantes essenciais do ecossistema marinho. Esses pequenos dentes são incrivelmente fortes e suportam correntes intensas. Além disso, a capacidade dos ouriços do mar de comer algas ajuda a regular seu crescimento, evitando o excesso que pode sufocar os recifes de corais. Portanto, da próxima vez que você ver um ouriço do mar, lembre-se de que ele não é apenas uma bolinha espinhosa solitária, é um maravilhoso exemplo da engenhosidade da natureza e uma parte importante na manutenção de ecossistemas oceânicos saudáveis. Vamos revelar a verdade sobre a doença de Alzheimer. Essa doença devastadora afeta não apenas a memória, mas também funções vitais da vida. À medida que a doença avança, o cérebro é danificado, tornando difícil para as pessoas realizarem ações simples, como engolir e respirar. Imagine esquecer como comer ou respirar sem pensar nisso. Essas dificuldades surgem porque as células do cérebro, responsáveis por regular essas tarefas essenciais, estão cada vez mais comprometidas. Na verdade, muitas pessoas em estágios avançados da doença de Alzheimer podem não reconhecer rostos familiares e têm dificuldades com atividades do dia a dia. Infelizmente, problemas de deglutição podem levar a engasgos ou pneumonia aspirativa, o que pode ser fatal. Compreender esses riscos destaca que a doença de Alzheimer não é apenas um problema de memória, mas uma séria ameaça à saúde. Ao continuar a pesquisa e aumentar a conscientização, podemos encontrar melhores maneiras de apoiar aqueles que sofrem com essa doença incapacitante. Como podemos ajudar a melhorar a vida das pessoas que vivem com a doença de Alzheimer? Você já se perguntou por que o Pernalonga canta tanto? Os famosos desenhos animados Looney Tunes foram criados não apenas para fazer rir, mas também como inteligentes comerciais para a música da Warner Bros. Esses personagens vibrantes que surgiram na era de ouro da animação se tornaram divertidos anúncios de canções populares da época. Enquanto você ri das travessuras do Pato Donald ou das estranhas aventuras da Alice no País das Maravilhas, você também ouve melodias marcantes que eram sucessos na sua época. Pernalonga, com sua personalidade carismática e humor afiado, se tornou uma estrela, frequentemente apresentando números musicais que mostravam os últimos sucessos de jazz e swing. Essa abordagem dinâmica ajudou a aumentar as vendas do catálogo musical da Warner, transformando os desenhos animados em ferramentas de marketing eficazes. Então, da próxima vez que você ouvir o Pernalonga cantando uma melodia marcante, lembre-se de que não é apenas entretenimento, é uma maneira divertida de apreciar a história musical desses filmes clássicos. Vamos falar sobre o consumo de giz. Muitas pessoas não sabem que o giz, composto principalmente de carbonato de cálcio, é tecnicamente comestível em pequenas quantidades. Embora não seja tóxico, comer giz pode causar problemas digestivos desagradáveis. Mas por que alguém teria vontade de comer giz? Esse desejo pode indicar uma condição chamada pica, onde as pessoas sentem uma forte vontade de comer objetos não comestíveis. Em algumas culturas, o giz tem um lugar especial e até é usado em rituais, mas isso não o torna seguro para um lanche regular. O consumo frequente de giz pode levar a problemas de saúde mais sérios, então é melhor deixá-lo para escrever em calçadas ou lousas. Se você ou alguém que você conhece sente vontade de comer giz, é aconselhável procurar um médico. Comer alimentos seguros e nutritivos é importante para a sua saúde geral. Você já se perguntou por que os albatrozes vivem tanto tempo? Essas magníficas aves marinhas demoram para amadurecer, muitas vezes alcançando a maturidade apenas aos 10 anos. Esse processo lento significa que, na juventude, elas aprendem a sobreviver em vastas áreas do oceano. Imagine-as planando sobre o mar, aprimorando suas habilidades de navegação antes de se tornarem adultas. O que realmente impressiona é sua longa expectativa de vida. Os albatrozes podem viver mais de 50 anos, e alguns chegam a 70. Essa vida longa permite que eles tenham décadas de aventuras no mar e formem laços fortes com seus parceiros. Os albatrozes são conhecidos por suas enormes envergaduras, que podem ultrapassar 3,5 metros, o que os ajuda a deslizar facilmente sobre as ondas. Sendo monogâmicos, eles retornam ao mesmo parceiro ano após ano,
demonstrando uma profunda lealdade que dura a vida inteira. Assim, a combinação de um crescimento lento e uma vida longa retrata essas aves extraordinárias como sobreviventes resilientes na natureza. Um fato interessante sobre a Companhia Holandesa das Índias Orientais. Esta incrível empresa foi a maior do mundo na década de 1720, controlando metade do comércio global. Imagine só, com um valor estimado em cerca de 8 trilhões de dólares, ela superava gigantes tecnológicos modernos como a Apple, que recentemente alcançou 3 trilhões. Fundada em 1602, a Companhia Holandesa das Índias Orientais, ou VOC, teve um papel fundamental no comércio de especiarias, fortalecendo o poder econômico dos Países Baixos e mudando o comércio global. Ela criou rotas comerciais e assentamentos por toda a Ásia, da Indonésia à Índia. Sua influência foi tão grande que afetou culturas e economias ao redor do mundo. No entanto, apesar de seu domínio, a empresa gradualmente entrou em declínio devido à má gestão e à concorrência. No final do século XVIII, ela desapareceu, deixando um legado de inovações comerciais e controvérsias. Como uma estrutura tão poderosa desapareceu da história. Você já parou para pensar por que aprender idiomas é tão importante? O momento em que começamos a aprender um novo idioma pode impactar muito nosso cérebro. Pesquisas mostram que crianças que aprendem um novo idioma desde cedo passam por mudanças significativas na estrutura cerebral, especialmente em áreas como o hipocampo e o córtex pré-frontal. O hipocampo é essencial para a formação da memória, enquanto o córtex pré-frontal ajuda na tomada de decisões. Quando as crianças têm contato com um segundo idioma em seus anos de formação, seus cérebros se tornam mais flexíveis e adaptáveis, facilitando a compreensão de conceitos complexos e habilidades de resolução de problemas no futuro. Esse contato precoce não só melhora as habilidades cognitivas, mas também enriquece a compreensão cultural e as habilidades de comunicação. Portanto, quanto mais cedo você começar a aprender um novo idioma, mais benefícios poderá obter para o seu cérebro. O que você acha dessa ideia para melhorar o funcionamento do cérebro? Você já se perguntou por que a Indonésia se preocupa em proteger o oceano? A Indonésia deu um grande passo para preservar sua vida marinha única, estabelecendo 5,5 milhões de quilômetros quadrados de áreas de proteção oceânica na região de Rementa. Essa vasta área faz parte de uma estratégia mais ampla da Indonésia para enfrentar ameaças como a pesca excessiva, a poluição e a destruição de habitats, que ameaçam sua rica biodiversidade. A região de Rementa abriga uma incrível variedade de espécies marinhas, incluindo corais, peixes e tartarugas marinhas, todas desempenhando papéis importantes na manutenção da saúde dos ecossistemas. Ao proteger essas águas, a Indonésia não apenas defende espécies vulneráveis, mas também apoia os meios de subsistência das comunidades locais, que dependem da pesca e do turismo. Os esforços do país em conservação marinha refletem o crescente reconhecimento do valor do oceano e da necessidade de práticas sustentáveis. Você consegue imaginar o impacto que uma proteção tão ampla terá nas futuras gerações? Prepare-se para mergulhar na incrível jornada de Beyoncé. Começando sua carreira como vocalista do grupo Destiny's Child, uma das bandas femininas mais vendidas de todos os tempos, Beyoncé rapidamente se tornou uma figura poderosa na indústria musical. O grupo, conhecido por sucessos icônicos como No, No, No e Say My Name, lançou as bases para sua carreira estelar. Em 2003, ela iniciou sua carreira solo com o álbum Dangerously in Love, que fez um grande sucesso. O álbum trouxe hits como Crazy in Love, mostrando seu incrível vocal e estilo único. Esse marco não apenas destacou seus talentos como cantora, mas também a definiu como um símbolo cultural, com uma mensagem inspiradora. A capacidade de Beyoncé de se conectar com o público através de performances vibrantes e letras acessíveis a tornou um modelo a ser seguido por muitos. Ela continua a expandir os limites de sua música e influência, abrindo caminho para futuros artistas. Você consegue imaginar como sua trajetória inspirou incontáveis fãs ao redor do mundo? Surpreendente, a arte em vidro de Chris Roger. Chris Roger cria esculturas impressionantes em vidro, unindo arte a um processo fascinante. Suas obras se destacam pela combinação de delicadeza e força, chamando a atenção do público. Em seu ateliê, que parece uma oficina mágica, ele utiliza altas temperaturas para moldar o vidro derretido, transformando-o em formas complexas que parecem dançar à luz. Cada escultura conta uma história, muitas vezes inspirada na natureza ou na experiência humana.
tornando-as belas e significativas. É especialmente notável que cada peça reflete as técnicas precisas de Roger. Ele molda o vidro enquanto ainda está quente, permitindo alcançar texturas e designs únicos. Ao explorar suas esculturas, você pode notar cores vibrantes e linhas suaves que parecem dar vida ao vidro. A dedicação de Roger ao seu ofício expande os limites da arte em vidro tradicional, fazendo de cada escultura uma verdadeira obra-prima. Você já viu o vidro se transformar em arte? Você consegue imaginar que a opressão gerou uma revolução? Na década de 1770, as tensões aumentaram entre o governo britânico e as colônias americanas, especialmente Massachusetts. Para reprimir a resistência, a Grã-Bretanha tomou medidas drásticas, como fechar o porto de Boston, o que devastou a economia local ao interromper o comércio. Eles também substituíram os líderes eleitos localmente por oficiais britânicos, retirando a autogoverno essencial. Além disso, os colonos acusados de crimes enfrentavam julgamentos longe de suas casas, tornando quase impossível se defender adequadamente. Isso tinha a intenção de intimidar o povo de Massachusetts a se submeter. Os britânicos até permitiram que seus soldados ocupassem casas desocupadas, virando a vida dos cidadãos comuns de cabeça para baixo. No entanto, em vez de se submeter a essas táticas severas, os residentes de Massachusetts se uniram, transformando a opressão em um ponto de união. Esse espírito crescente de resistência se espalhou para outras colônias, acendendo a cooperação e a coordenação na luta contra o domínio britânico. No final, essas medidas opressivas serviram para alimentar o ressentimento e uma luta feroz pela liberdade, preparando o terreno para a Revolução Americana. Será que os britânicos realmente achavam que poderiam silenciar os colonos? Vamos revelar a verdade sobre a Penny Black. A Penny Black, lançada em 1º de maio de 1840, foi o primeiro selo postal do mundo e marcou um momento revolucionário na história dos Correios. Ela apresenta a jovem Rainha Vitória, que tinha apenas 15 anos, e esse selo tornou o envio de cartas mais fácil e acessível para todos. Imagine um mundo onde cada selo precisava ser cortado à mão. Assim era até 1854, quando os selos começaram a ser produzidos em folhas. Mais de 68 milhões de cópias da Penny Black foram impressas, capturando a imaginação do público e mudando a forma como as pessoas se comunicavam. Antes dela, enviar correspondência podia ser complicado e caro, muitas vezes dependendo da distância e do peso. A Penny Black simplificou esse processo, abrindo caminho para os serviços postais modernos. É incrível pensar como um pequeno pedaço de papel mudou para sempre a comunicação, não é mesmo? Você consegue acreditar na diferença de tempo entre Cleópatra e as pirâmides? Esse fato histórico interessante mostra que Cleópatra viveu mais perto da chegada à Lua em 1969 do que da conclusão da construção da Grande Pirâmide de Gizé, por volta de 2560 a.C. Quando ela governava o Egito, por volta de 30 a.C., as pirâmides já eram consideradas antigas. Imagine estar diante da Grande Pirâmide, sabendo que ela foi construída mais de 2000 anos antes do seu tempo. As pessoas na época de Cleópatra viam essas enormes estruturas como impressionantes relíquias de uma era distante, e não como monumentos modernos. Essa perspectiva nos ajuda a entender como a história muda ao longo dos milênios. O contraste acentua não apenas a antiguidade do Egito Antigo, mas também como nossa percepção do tempo e da história é frequentemente moldada pelas grandes realizações de quem veio antes de nós. Não é incrível pensar em como a percepção muda nossa visão do passado? Você sabia da história inusitada da audição de Elijah Wood? É surpreendente como o caminho de uma futura estrela pode começar no quintal. Para o papel de Frodo em O Senhor dos Anéis, Elijah decidiu se dedicar totalmente ao personagem, fazendo seu próprio traje de hobbit. Não era apenas um traje. Isso mostrou sua dedicação e criatividade desde o início. Focado nesse papel icônico, ele gravou seu teste no conforto do seu quintal, capturando o espírito do condado. A cena provavelmente estava cheia de diversão e imaginação, fazendo-o sonhar com o papel de Frodo. Quando os diretores de elenco viram sua dedicação e paixão, ficou claro que ele era a escolha certa. A abordagem única de Elijah lembrou a todos que, às vezes, um pouco de criatividade pode causar uma impressão inesquecível. E se um pequeno embrião moldasse nosso planeta? É surpreendente, mas esse pequeno embrião não apenas se torna um futuro ser humano,
Ele desempenha um papel fundamental na manutenção de todas as formas de vida na Terra. Esse organismo microscópico afeta tudo ao nosso redor, até mesmo o clima e as fontes de energia renovável. À medida que se desenvolve, o embrião pode alcançar altitudes de até 160 quilômetros, influenciando diversos aspectos do nosso meio ambiente. Esse processo fascinante mostra como a vida está interconectada, demonstrando que até os menores seres podem ter um grande impacto. Pense nisso. Cada célula do embrião se comunica com o ambiente e participa de funções importantes, desde a produção de gases essenciais até a influência nas correntes oceânicas. Esse incrível ciclo de vida não apenas destaca o milagre do nascimento, mas também nos lembra do papel de cada ser vivo na grande teia da vida. Então, da próxima vez que você pensar sobre como a vida existe na Terra, considere as forças ocultas do pequeno embrião e seu impressionante impacto em nosso planeta. Você consegue acreditar que a Enron já foi uma empresa de destaque? Esse gigante americano de energia foi elogiado por sua abordagem inovadora no final dos anos 1990, atraindo a atenção de investidores e do público. No entanto, esse reconhecimento se transformou em choque quando a Enron se viu no centro de um enorme escândalo financeiro, que revelou sérios problemas em sua contabilidade. Durante as investigações, ficou claro que a empresa manipulava seus relatórios financeiros para mostrar uma imagem mais favorável do que a realidade. Essa traição chocante não apenas levou à falência da Enron em 2001, mas também levantou questões importantes sobre governança corporativa e ética nos negócios. As consequências do escândalo resultaram em mudanças significativas na regulamentação, como a Lei Sarbanes-Oxley, destinada a proteger os investidores de fraudes semelhantes no futuro. A ascensão e a queda da Enron servem como um lembrete claro da necessidade de transparência e honestidade no mundo corporativo. Difícil de acreditar, mas a Antártica é um deserto. Embora muitos de nós imaginem desertos como lugares quentes e arenosos, o deserto da Antártica é o maior do mundo, cobrindo quase 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa região gelada é frequentemente ignorada devido às suas temperaturas congelantes e à neve. No entanto, um deserto é definido por baixos níveis de precipitação, e a Antártica se encaixa perfeitamente nessa definição, recebendo menos de 250 milímetros de neve por ano na maioria das áreas. A paisagem branca e desolada é, na verdade, exposta a ventos fortes e condições extremamente secas, tornando-a um dos lugares mais inóspitos da Terra. Aqui vivem animais incríveis, como pinguins e focas, que se adaptaram à vida nesse clima frio. Então, da próxima vez que você pensar em desertos, lembre-se de que a Antártica é uma candidata impressionante ao título de maior deserto do nosso planeta. Não é surpreendente que um lugar tão frio possa ter esse recorde. Você vai se surpreender ao saber que a McLaren construiu um supercarro. Este impressionante veículo é, na verdade, uma réplica em tamanho real, feita com mais de 340 mil peças de Lego, mostrando a combinação perfeita de engenharia e criatividade. Com quase 800 motores elétricos, este modelo único não é apenas um brinquedo, é uma prova do que pode ser alcançado quando a paixão encontra a inovação. Cada peça de Lego contribui para uma montagem incrível que replica o design de um dos icônicos carros da McLaren, capturando cada linha e detalhe. Este projeto destaca como a tecnologia moderna e o jogo clássico podem se entrelaçar, despertando a imaginação e inspirando futuras gerações. Imagine um elegante carro esportivo, totalmente feito de tijolos plásticos coloridos, acelerando pela estrada. É um lembrete empolgante de que até mesmo os desafios de engenharia mais sérios podem ser abordados com um espírito brincalhão. Que incrível é transformar brinquedos infantis em obras-primas de arte e engenharia. Difícil de acreditar, mas o que é o zumbido de Taos? A cidade de Taos, no Novo México, tem fascinado e intrigado as pessoas por décadas com um misterioso som zumbidor. Esse fenômeno estranho, conhecido como zumbido de Taos, é descrito por alguns moradores como o som de um motor diesel ou um zumbido suave. Curiosamente, apenas uma pequena parte da população consegue ouvi-lo, o que deixa muitos confusos. Vários estudos tentaram descobrir sua origem, considerando diferentes causas industriais ou naturais, mas nenhuma resposta definitiva foi encontrada. Esse mistério gerou teorias que vão desde fatores psicológicos até explicações extraterrestres. Os moradores relatam sentimentos de ansiedade ou desconforto devido ao barulho constante, enquanto os cientistas continuam a investigar sua origem.
O zumbido de Taos permanece um enigma intrigante, fazendo com que tanto os locais quanto os turistas se perguntem: é um fenômeno natural, uma falha na nossa percepção ou algo mais incomum? O que você acha? Explore os mistérios dos túneis secretos do Castelo de Dover. Este incrível castelo, conhecido como o maior da Inglaterra, esconde uma rede impressionante de mais de 5 quilômetros de túneis secretos. Construídos no final do século XI, esses túneis foram feitos como uma defesa contra possíveis ataques franceses. Imagine-se caminhando por passagens escuras e sinuosas, que um dia estavam cheias de sons de soldados se preparando para a batalha. Embora alguns desses túneis já tenham sido explorados, muitos ainda permanecem inexplorados, guardando segredos da história que aguardam para ser revelados. Os visitantes do Castelo de Dover hoje podem conhecer partes dessa enorme fortaleza, mas a extensão total dos túneis secretos ainda é um mistério. Alguns dizem que o eco do passado ainda pode ser sentido nessas paredes, onde estratégias foram elaboradas. Essa fascinante combinação de história e mistério torna o Castelo de Dover um destino imperdível para todos que se interessam pelo rico passado da Inglaterra. Quais segredos podem estar escondidos nesses túneis? Você sabia que seu iPhone contém 75 elementos? Dentro deste elegante e portátil dispositivo, há uma mistura complexa de 75 diferentes elementos da tabela periódica, mostrando o nível das tecnologias modernas. Essa coleção diversificada representa cerca de 2/3 de todos os elementos conhecidos. Desde o alumínio da carcaça até os metais raros, como o neodímio, esses materiais trabalham juntos para que seu telefone funcione. Os engenheiros escolhem cuidadosamente cada elemento com base em suas propriedades. Por exemplo, o lítio é importante para a duração da bateria, enquanto o silício é essencial para o processamento de dados. Curiosamente, ter tantos elementos significa que a produção do iPhone requer tanto a extração quanto a reciclagem de recursos ao redor do mundo. A maioria das pessoas não percebe que cada iPhone é uma mini obra-prima de química e engenharia, unindo recursos naturais e design inovador. Isso também levanta questões sobre sustentabilidade, como equilibrar a necessidade de recursos para a tecnologia com o impacto no meio ambiente. À medida que a tecnologia avança, a tarefa de obter esses elementos de forma responsável se torna cada vez mais importante. Na próxima vez que você pegar seu iPhone, pense nos incríveis elementos que o tornam possível. E se eu te contar sobre a incrível rainha dos cupins? Esse inseto incomum se destaca no mundo dos cupins, pois é muito maior que seus parentes trabalhadores. A rainha dos cupins desempenha um papel fundamental na colônia, já que sua principal função é reproduzir e garantir o crescimento da colônia. Ela pode colocar milhares de ovos todos os dias, o que a torna a base da população da colônia. Sem ela, a colônia não conseguiria sobreviver, o que ressalta sua importância no ecossistema. Essas rainhas podem viver muitos anos, às vezes até décadas, garantindo estabilidade e continuidade. É interessante notar que quando a rainha está saudável e prosperando, toda a colônia se beneficia, resultando em uma comunidade bem-sucedida e em crescimento. A incrível diferença de tamanho entre a rainha e os trabalhadores destaca o quão importante é seu papel, lembrando-nos das complexas relações que existem na natureza. Que incrível que um único inseto pode ter tanto poder em seu pequeno mundo. O que realmente causa problemas de saúde hoje? O termo Garum romave, pouco conhecido, está relacionado aos processos de fermentação e desempenha um papel surpreendente na nossa saúde. Você pode não estar familiarizado com a palavra versicum, mas ela é importante para essa discussão. A fermentação é uma prática comum em muitas culturas, frequentemente utilizada para conservar alimentos ou preparar bebidas, como iogurte e kombucha. Embora esses processos possam melhorar o sabor e fornecer probióticos benéficos, também podem causar doenças se não forem ingeridos corretamente. O Garum romave foi identificado como uma fonte de patógenos nocivos que podem se desenvolver em produtos fermentados de forma inadequada. Isso significa que, ao desfrutar de seus produtos fermentados favoritos, você está em uma linha tênue entre os benefícios para a saúde e os riscos potenciais. Compreender como esses processos afetam nosso corpo pode nos ajudar a fazer escolhas alimentares mais acertadas. Sempre verifique se tudo o que você consome está devidamente preparado e armazenado para evitar problemas de saúde inesperados. Portanto, da próxima vez que você pegar um lanche ou bebida fermentada, pense sobre sua origem.
Pode haver perigos escondidos dentro. Você sabia que a Gruta Azul de Tonjal está cheia de mistérios? Essa incrível caverna subaquática, localizada na bela baía de Chetumal, no México, não só encanta, mas também é a mais profunda do seu tipo no mundo. Sua profundidade impressiona, com 420 metros, e os cientistas ainda não conseguiram alcançar o fundo. Imagine um enorme abismo escondido, repleto de segredos do oceano. Nas profundezas da Gruta Azul podem habitar criaturas marinhas surpreendentes, formações geológicas únicas e até pistas sobre mudanças climáticas antigas. Pesquisadores buscam explorar mais a fundo essa maravilha natural, na esperança de desvendar os mistérios escondidos em suas águas escuras. À medida que novas pesquisas são realizadas, podemos fazer descobertas emocionantes que mudarão nossa compreensão dos ecossistemas subaquáticos. Que outras surpresas estão escondidas nas profundezas da Gruta Azul de Tonjal? Você ouviu sobre a misteriosa viagem de Oumuamua pelo espaço? Em 2018, astrônomos descobriram um objeto incomum, que mais tarde foi chamado de Oumuamua. Esse visitante peculiar ganhou as manchetes por suas características únicas, passando pelo nosso sistema solar a uma velocidade incrível de mais de 316 mil km/h. Inicialmente, os cientistas pensaram que poderia ser um cometa ou um asteroide, mas sua forma estranha, parecida com um charuto, e sua trajetória rápida o destacaram de tudo que já vimos antes. A intriga aumentou quando alguns especialistas sugeriram que poderia ser uma sonda de uma civilização extraterrestre. Embora essa ideia tenha gerado entusiasmo e debates, muitos cientistas permanecem céticos, explicando seu comportamento estranho como fenômenos naturais. O nome Oumuamua, que em havaiano significa explorador, sugere seu papel como mensageiro das estrelas, um viajante de outro sistema solar. Enquanto ele desaparecia de nossa vista, esse objeto enigmático nos deixou mais perguntas do que respostas. Que mistérios o cosmos esconde? E será que realmente estamos sozinhos no universo? O que acontece quando tratamos a psicopatia? Psicólogos revelam fatos interessantes sobre a terapia cognitivo-comportamental, conhecida como TCC, e seu potencial para ajudar pessoas com psicopatia. Esse tipo de terapia visa mudar padrões de pensamento e comportamento prejudiciais, o que é especialmente importante para aqueles que frequentemente têm dificuldades com empatia e controle de impulsos. Estudos mostram que a TCC pode trazer mudanças positivas em algumas características associadas à psicopatia, reduzindo até a probabilidade de crimes violentos. Ao abordar esses problemas cognitivos fundamentais, os terapeutas buscam desenvolver estratégias que promovam comportamentos e reações emocionais mais saudáveis. Imagine um mundo com menos crimes violentos, porque as pessoas aprendem a controlar melhor seus impulsos. A promessa da TCC traz esperança não apenas para as vítimas, mas para a sociedade como um todo. Será que essa abordagem pode mudar nossa compreensão e tratamento da psicopatia? A tecnologia realmente pode mudar as corridas de camelos no Catar? As corridas de camelos no Oriente Médio ganharam um aspecto futurista, especialmente no Catar, onde os grandes protagonistas são os robôs jockeys. Pode parecer incrível, mas é verdade. Esses pequenos androides, equipados com alta tecnologia, competem nas corridas junto com os camelos, permitindo que os proprietários se comuniquem com os animais à distância. O uso de robôs não só torna as corridas mais emocionantes, mas também garante mais justiça e segurança. Antes, os jockeys humanos, muitas vezes crianças, enfrentavam riscos sérios nesse esporte. Agora, com esses pequenos robôs, os camelos recebem comandos sem colocar pessoas em perigo. A tecnologia ajuda a melhorar o desempenho desses camelos bem treinados, pois os jockeys podem controlá-los de forma mais eficaz durante toda a corrida. À medida que as corridas de camelos evoluem, essa combinação de tradições e inovações mostra como as culturas podem se adaptar aos avanços modernos, mantendo seu rico legado. Não é interessante ver como as tradições se encontram com a tecnologia de maneiras tão únicas? Você sabia que a palavra mais longa tem 189 mil letras? Essa palavra incrível é o nome químico da proteína titina, que desempenha um papel importante na contração dos músculos. Embora soe impressionante, é tão longa que não pode ser usada no dia a dia. Na verdade, se você tentar pronunciá-la em voz alta, levará cerca de 3 horas e meia. O nome reflete a estrutura complexa da proteína, que é composta por 244 segmentos diferentes.
Cada parte traz informações sobre a localização dos aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas. A maioria das pessoas nem sabe que ela existe, quanto mais como pronunciá-la. Essa palavra nos lembra de como a terminologia científica pode ser absurdamente complicada. Então, da próxima vez que você se sentir sobrecarregado por palavras longas, lembre-se de que sempre há uma palavra que quebra todos os recordes. É verdade que a velocidade do mouse é medida em mickeys? Vamos mergulhar no fascinante mundo dos mouses de computador. A velocidade desses dispositivos práticos realmente é medida em unidades chamadas mickeys, o que traz um pouco de diversão ao mundo da tecnologia. A história começa em 1946, quando um brilhante cientista britânico inventou um dispositivo com uma bola rolante enquanto trabalhava para a Marinha Real. Essa invenção inovadora foi a base do que conhecemos hoje como mouse de computador moderno. Curiosamente, a palavra mouse apareceu oficialmente apenas em 1965. Você consegue acreditar? Com seu design simples, mas eficaz, o mouse transformou a maneira como interagimos com os computadores, abrindo uma nova era de tecnologia. Então, da próxima vez que você clicar e rolar, lembre-se da história única do seu mouse e da divertida medida de velocidade em mickeys. Você sabia que os ursos pardos conseguem sentir cheiros 7 vezes melhor? Esse olfato incrível é essencial para a sobrevivência deles. Os ursos pardos têm um olfato que supera até mesmo o de cães farejadores, tornando seus narizes ferramentas poderosas na natureza. Esses majestosos animais usam seu olfato aguçado para encontrar comida, buscar parceiros e evitar perigos à distância. Imagine poder sentir comida a várias milhas de distância. Essa habilidade os ajuda a localizar frutas, peixes e outros alimentos para manter a energia, especialmente antes da hibernação. Além disso, ela é fundamental na busca por parceiros durante a época de acasalamento, garantindo a continuidade da espécie. O excelente olfato deles também serve como um mecanismo de defesa, permitindo que percebam predadores ou atividades humanas antes que se tornem uma ameaça. Em um mundo onde cheiros podem significar vida ou morte, os ursos pardos são verdadeiros mestres na detecção de odores. Não é incrível como o mundo animal prospera de maneiras tão diversas? Por que a endometriose causa tanta dor? Essa condição não se limita apenas às cólicas menstruais. Pode se transformar em algo muito mais sério. A endometriose ocorre quando um tecido semelhante ao revestimento do útero cresce fora dele, se espalhando para órgãos como intestinos, bexiga e até o cérebro. Imagine que essas células se comportam como se ainda fossem parte do útero, tentando se desprender durante o ciclo menstrual, mas sem ter para onde ir. Isso causa uma inflamação intensa e dor insuportável, já que seu corpo reage a esse tecido mal posicionado, como se fosse qualquer tipo de dano. Muitas pessoas com endometriose severa também enfrentam complicações, como infertilidade ou problemas intestinais, o que piora ainda mais sua qualidade de vida. Compreender o amplo impacto dessa condição é fundamental para aumentar a conscientização sobre a necessidade de tratamentos eficazes. Estamos fazendo o suficiente para apoiar aqueles que sofrem com esse transtorno doloroso. Você ficará surpreso ao descobrir que a mineração de bitcoins consome enormes quantidades de energia. Esse processo de moeda digital consome cerca de 121 terawatts-hora de eletricidade por ano, o que é mais do que o consumo de energia de países inteiros, como a Argentina. Por que é necessário tanto energia? A resposta está no trabalho complexo dos computadores relacionados às transações de bitcoins. Os mineradores competem para resolver algoritmos difíceis que confirmam essas transações e protegem a blockchain. Essa competição intensa significa que computadores especializados funcionam sem parar, consumindo enormes quantidades de energia. Alguns especialistas expressam preocupação com o impacto ambiental desse alto consumo de energia. Com o aumento da popularidade do Bitcoin, cresce também a necessidade de soluções energéticas sustentáveis. Estamos caminhando para uma crise energética ou conseguiremos encontrar maneiras de equilibrar inovação e sustentabilidade? Descubra o prato único do Brasil, adorado pelos professores. Kachang Polong. Bintik Bintik. Riho Polos. Não é apenas uma comida deliciosa, é um prato favorito entre os professores nas escolas brasileiras. Este prato mostra os ricos sabores e ingredientes da culinária brasileira, refletindo as preferências regionais. Os professores frequentemente o escolhem como um almoço reconfortante entre as aulas,
tornando-o parte de sua rotina diária. A combinação de texturas e temperos no Kachang Polong destaca a importância cultural da comida no ambiente educacional, criando um senso de comunidade entre os funcionários. Refeições em conjunto como essa ajudam a fortalecer os laços e promovem uma atmosfera amigável nas escolas. A popularidade desse prato também demonstra como a comida está profundamente entrelaçada com as tradições locais e as interações sociais. Na próxima vez que você pensar na culinária brasileira, lembre-se do Kachang Polong e seu papel em apoiar tanto os professores quanto os alunos. Já sonhou em mudar sua vida como um detetive? Essa ideia ganha vida através da incrível jornada de pessoas que usam suas aspirações pessoais para se tornarem algo maior. Por exemplo, uma pessoa que se sentia perdida, imaginando-se como detetive, acende uma faísca de motivação. Essa transformação revela o incrível poder da imaginação e da determinação. O desejo de se tornar um detetive significa adotar qualidades como intuição, persistência e habilidade para resolver problemas. Usando essas características, nosso futuro detetive investiga casos reais, aprende com as dificuldades e gradualmente ganha confiança. Nesse processo, ele não apenas desvenda mistérios, ele descobre seu próprio potencial. Essa jornada destaca que todos podem mudar sua identidade, inspirando-se em seus sonhos e objetivos. Então, qual aspiração pessoal você poderia imaginar hoje que poderia levar à sua própria transformação? Por que o teleférico de Mérida sobe tão alto? Essa incrível viagem na Venezuela é orgulhosamente a mais alta do mundo, alcançando impressionantes 4.757 metros acima do nível do mar. Com cerca de 12,4 quilômetros de extensão, o teleférico de Mérida oferece uma experiência maravilhosa através das deslumbrantes montanhas dos Andes. Flutuando no ar, você poderá apreciar vistas panorâmicas de vales verdes, penhascos íngremes e vegetação vibrante. Um deleite visual digno de um filme. Construído para conectar a cidade de Mérida ao Pico Espejo, esse teleférico não é apenas para os amantes de aventura. Ele desempenha um papel importante no turismo, nas atividades ao ar livre e no acesso à natureza. Se você gosta de atividades ao ar livre, ao chegar ao topo, encontrará muitas opções, como trilhas e explorações. Portanto, se você busca adrenalina ou apenas deseja admirar a beleza dos Andes, o teleférico de Mérida promete experiências inesquecíveis, fazendo você se perguntar como tal esplendor pode existir. Você consegue imaginar que consumir gorduras não leva ao ganho de peso? Muitas pessoas acreditam que alimentos ricos em gordura imediatamente adicionam quilos a mais. No entanto, a verdade é um pouco mais complexa. O ganho de peso acontece quando consumimos mais calorias do que queimamos. Portanto, se você se permitir um doce cremoso ou um punhado de nozes, isso não necessariamente resultará em ganho de peso, desde que você controle sua ingestão total de calorias. As gorduras alimentares são uma parte importante de uma dieta saudável, fornecendo energia e apoiando as funções celulares. Alimentos como abacate, azeite de oliva e salmão contêm gorduras saudáveis que podem ajudar você a se sentir satisfeito e pleno, facilitando a manutenção de uma dieta equilibrada. É importante lembrar que a chave para o sucesso é a moderação, e tudo se resume ao equilíbrio entre as calorias consumidas e as queimadas. Então, da próxima vez que você desfrutar de uma refeição deliciosa, lembre-se, não se trata apenas das gorduras. Você pode acreditar que a Casa Branca se tornou sem álcool? Durante a presidência de Rutherford B. Hayes, uma decisão surpreendente foi tomada. Ele e a primeira-dama Lucy Hayes proibiram o álcool na Casa Branca. Essa iniciativa, que ocorreu no final dos anos 1800, fazia parte de um movimento maior pela sobriedade que estava se espalhando pelos US na época. Lucy Hayes, conhecida como Limonada Lucy, era especialmente apaixonada pelo tema e acreditava na promoção de escolhas mais saudáveis para sua família e convidados. Com a proibição, a Casa Branca se tornou um refúgio sem álcool, onde limonada e outras bebidas não alcoólicas se tornaram comuns em eventos oficiais. Essa decisão ousada gerou tanto apoio quanto críticas, ilustrando a luta contínua pela regulação do álcool na América. Você consegue imaginar como seriam as reuniões sociais na Casa Branca sem o som de taças cheias de vinho ou whisky? Difícil de acreditar, mas a hipersensibilidade eletromagnética existe. Essa condição faz com que algumas pessoas sintam desconforto com sinais eletrônicos comuns, como os de celulares e Wi-Fi.
Imagine entrar em uma sala cheia de pessoas conversando. Enquanto todos se divertem, você sente tensão e ansiedade. Essa é a realidade para quem tem hipersensibilidade eletromagnética. Muitas vezes, elas relatam reações como dores de cabeça, fadiga ou até irritação na pele perto de dispositivos eletrônicos. É surpreendente que, embora essas sensações sejam muito reais para os afetados, pesquisas científicas sugerem que as causas podem ser mais psicológicas do que físicas. A Organização Mundial da Saúde reconhece essa condição, destacando a necessidade de mais estudos. No entanto, ainda não há uma explicação científica clara. Então, como podemos apoiar melhor aqueles que enfrentam essas sensações insuportáveis em nosso mundo cada vez mais digital? Você sabia que pode se proteger durante terremotos? Proteger a cabeça e o pescoço é muito importante quando os tremores começam. Durante um terremoto, objetos que caem podem causar ferimentos graves. Por isso, saber como se abrigar pode fazer toda a diferença. A melhor maneira é se agachar em uma posição de 4 para ficar estável. Depois, cubra a cabeça e o pescoço com as mãos, ou encontre abrigo embaixo de móveis resistentes, como uma mesa ou uma escrivaninha. Se você estiver na rua, afaste-se de prédios, árvores e qualquer coisa que possa cair. Mantendo a calma e conhecendo esses passos simples, você pode reduzir significativamente o risco de ferimentos. Lembre-se, a força da natureza é imprevisível, mas estar preparado e informado pode ajudá-lo a reagir rapidamente em um momento crítico. Você está pronto para se proteger em caso de um terremoto? Acredite ou não, em HD e 809C. 3b chove vidro. Este exoplaneta incomum está a 63 anos-luz da Terra e é conhecido por seu clima extremo e hostil. Imagine um mundo onde os ventos sopram pela atmosfera a 8.700 km por hora. Esses ventos fortes carregam pequenas partículas de vidro, fazendo com que o vidro caia na horizontal. Além do perigo, em HD 809C3b, as temperaturas são escaldantes, superando 930 graus Celsius. Isso torna o planeta um dos lugares mais inóspitos já descobertos fora do nosso sistema solar. Com condições tão severas, qualquer forma de vida como a conhecemos mal conseguiria sobreviver. Os cientistas se interessam por HD 897b, porque seu ambiente rigoroso oferece insights sobre fenômenos atmosféricos que desafiam nossa compreensão da ciência planetária. Estudar este mundo estranho nos ajuda a aprender mais sobre a incrível diversidade de planetas que existem no universo. Que outras surpresas estranhas o cosmos nos reserva. Descubra as fascinantes luas de Júpiter. As 4 maiores luas de Júpiter, conhecidas como luas galileanas, Io, Europa, Ganimedes e Calisto, foram descobertas pelo famoso cientista Galileu Galilei em 1610. Esses corpos celestes são interessantes não apenas pelo seu tamanho, mas também por suas características únicas. Por exemplo, Io é o corpo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar, com centenas de vulcões ativos que lançam enxofre e outras substâncias. Em contraste, Europa é coberta por uma espessa camada de gelo, sob a qual os cientistas acreditam que existe um vasto oceano, possivelmente capaz de abrigar vida. Ganimedes se destaca como a maior lua do nosso Sistema Solar, até maior que o planeta Mercúrio, enquanto a superfície fortemente craterada de Calisto conta a sua história agitada. Cada lua oferece uma visão fascinante da diversidade e das maravilhas do nosso sistema solar. Então, qual delas mais chama a sua atenção? Você sabia que George Lucas ficou preso na mandíbula do Bruce? Pode parecer surpreendente, mas durante uma visita ao set do icônico filme Tubarão, George Lucas se encontrou em uma situação bem engraçada. Brincando no set, Lucas não resistiu ao enorme tubarão animatrônico, carinhosamente chamado de Bruce. No momento em que ele estava explorando o tubarão, o diretor Steven Spielberg brincou e fechou a mandíbula do Bruce, acidentalmente prendendo Lucas dentro. No início, era apenas uma brincadeira inofensiva, mas logo Lucas percebeu que estava preso, o que causou risadas e confusão na equipe. Levou um tempo e trabalho em equipe para libertá-lo da mandíbula do tubarão. Apesar dessa aventura inesperada, Lucas levou a situação com bom humor, mostrando que até os grandes diretores podem enfrentar momentos inesperados durante as filmagens. Com que frequência você ouve histórias tão malucas dos bastidores? É verdade que há mais focas na Noruega do que pessoas?
A Ilha das Focas, uma parte incrível da Noruega, é um tesouro escondido, famosa por suas paisagens deslumbrantes e rica vida marinha. Imagine águas cristalinas, penhascos rochosos e o som das focas se bronzeando ao sol. Em certas épocas do ano, o número de focas aqui realmente pode superar o de pessoas que vivem na ilha. Imagine-se caminhando pela costa, onde focas brincalhonas frequentemente nadam por perto, como se estivessem recebendo os visitantes em sua casa. Essas criaturas encantadoras se sentem à vontade em seu habitat natural, saboreando peixes e outras iguarias marinhas. O contraste entre as focas vivas e a beleza tranquila da ilha torna este lugar perfeito para amantes da natureza e fotógrafos. Além disso, se você tiver sorte, pode avistar uma ou duas majestosas baleias nadando ao longe. Visitar a Ilha das Focas não é apenas uma aventura, é uma oportunidade de testemunhar o incrível equilíbrio da natureza, onde a vida selvagem prospera ao nosso lado. Pode haver lugar melhor tanto para focas quanto para pessoas. Você sabe o que realmente leva às falências corporativas? A falência pelo método Texas Two-Step é uma estratégia jurídica ousada que as empresas usam para evitar grandes dívidas. Essa estratégia permite que a empresa-mãe crie uma nova empresa, transferindo suas dívidas e problemas legais para ela. Após a criação da nova empresa, ela frequentemente declara falência, protegendo assim a empresa-mãe de processos caros. Um exemplo claro é a Johnson & Johnson, que utilizou o Texas Two-Step para lidar com vários processos relacionados ao amianto em seu talco para bebês. Ao criar uma empresa separada para assumir essas obrigações, eles buscavam reduzir a carga financeira e proteger seu negócio principal. Essa abordagem levanta questões importantes sobre responsabilidade corporativa e as consequências éticas do uso de tais estratégias. Embora possa proteger as empresas de litígios, muitas vezes deixa consumidores e vítimas desprotegidos. Isso é um truque jurídico inteligente ou uma brecha que precisa ser corrigida. Você sabia que a França tem o maior número de fusos horários? Esse país possui essa quantidade devido às suas vastas terras espalhadas pelo mundo. Muitos pensam que os países têm apenas um fuso horário, mas a França inclui ilhas no Caribe, no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, o que a coloca em incríveis 12 fusos horários diferentes. Para comparação, a Rússia tem o maior número de fusos horários adjacentes, 11, que vão da Europa à Ásia. Essa diversidade geográfica significa que, quando é manhã em Paris, na Ilha da Reunião, já pode ser dia, enquanto na Polinésia Francesa é noite. Cada região segue seu horário local por causa dessas diferenças, o que afeta os horários de viagens e as comunicações internacionais. Então, da próxima vez que você olhar um globo, lembre-se do quebra-cabeça único do tempo que a França representa, como tudo isso se encaixa. Você consegue imaginar essa pausa para o almoço icônica em Nova York? O mirante Top of the Rock, em Nova York, traz à vida a história com uma exposição incrível, inspirada na famosa fotografia de 1932, onde trabalhadores corajosos desfrutam de seu almoço sentados em uma viga de aço, bem acima das ruas. Essa imagem captura não apenas um momento de refeição, mas também um símbolo de resistência e do espírito da cidade em tempos difíceis. Ao apreciar as vistas deslumbrantes do mirante, você pode explorar essa exposição fascinante, dedicada aos homens que construíram os arranha-céus de Nova York. Os visitantes podem subir em uma réplica da viga e sentir a emoção de estar sobre a cidade, assim como aqueles trabalhadores. Essa experiência única nos conecta ao passado e nos faz admirar a rica história da cidade. Portanto, se você é um amante da história, ou apenas está em busca de uma vista fantástica, no Top of the Rock há algo especial esperando por você. Vamos revelar a verdade sobre o colar da calúnia. Esse dispositivo assustador foi usado nos séculos XV e XVI para silenciar mulheres acusadas de fofocas. Imagine um tempo em que expressar sua opinião podia ter consequências sérias. O colar da calúnia era uma forma de tortura, parecendo uma pesada máscara de metal que impedia a mulher de falar. Mulheres consideradas fofoqueiras eram julgadas pela sociedade, e esse instrumento cruel era uma forma de punição e um aviso para as outras. Muitas vezes visto como um meio de controle social, o colar da calúnia se tornou um símbolo terrível de até onde as pessoas estavam dispostas a ir para silenciar as vozes femininas. Embora seja fácil ver a história como apenas um conjunto de relatos, entender práticas como o uso do colar da calúnia nos ajuda a valorizar o progresso que fizemos em liberdade de expressão e igualdade de gênero hoje. Não é incrível como avançamos?
Um fato interessante sobre percevejos. Esses insetos incômodos existem há milhões de anos, desde a época dos dinossauros. Imagine só, enquanto os dinossauros caminhavam pela Terra, os percevejos já estavam se tornando conhecidos por sua resistência. Sua capacidade de se adaptar a diferentes condições permitiu que eles sobrevivessem ao longo da história, até se instalando nas casas humanas. Os percevejos se alimentam principalmente do sangue de seus hospedeiros e podem ficar meses sem comida, o que só aumenta sua resistência. Eles desenvolveram várias táticas de sobrevivência, desde o corpo achatado, que permite se esconder em pequenas fendas, até a habilidade de se reproduzir rapidamente. Hoje, apesar dos esforços para controlá-los, esses persistentes invasores estão reaparecendo em muitos lugares. Então, toda vez que você ouvir alguém reclamar de uma picada de percevejo, lembre-se de que eles compartilham a história com uma espécie que rasteja pela Terra há muitos anos. O que você acha dessa história assustadora? O que realmente acontece quando você usa roxo? A cor roxa sempre foi associada à dignidade e nobreza. Essa cor vibrante tem uma origem interessante: as lesmas do mar, especialmente a espécie Murex. Na antiguidade, o processo de extração do corante dessas lesmas era trabalhoso. Para obter uma pequena quantidade de corante, eram necessárias milhares de lesmas, o que tornava o produto final incrivelmente caro. Devido a esse alto custo, roupas roxas eram usadas apenas pelas pessoas mais ricas, como reis e rainhas, tornando-se um símbolo de status. Como resultado, a cor roxa passou a simbolizar poder, luxo e prestígio. Mesmo hoje, usar roxo pode evocar sentimentos de riqueza e criatividade. Curiosamente, em algumas culturas, o roxo ainda é associado ao poder real e à sabedoria. Então, da próxima vez que você ver alguém de roxo, lembre-se da história real dessa cor. Quais outras cores escondem segredos semelhantes? Acredite ou não, a arte tem mais de 100 mil anos. As primeiras obras de arte conhecidas, datadas do Paleolítico Superior, foram criadas pelos nossos antigos antepassados, os Homo sapiens. Essas incríveis criações incluem pinturas em cavernas, esculturas elaboradas e objetos simbólicos que mostram alguns dos primeiros sinais de criatividade e expressão cultural humana. Imagine nossos ancestrais reunidos em cavernas, usando pigmentos naturais para retratar animais e o ambiente ao seu redor, ou criando cuidadosamente ferramentas e adornos que tinham tanto um significado prático quanto espiritual. Essas obras de arte não apenas nos dão uma visão de suas vidas, mas também ressaltam a importância da narrativa e da comunicação. Através de sua arte, os primeiros humanos expressavam emoções, crenças e sua compreensão do mundo ao seu redor. Ao explorarmos esses locais antigos, percebemos que a arte é uma linguagem universal que conecta as pessoas ao longo dos séculos. Não é fascinante pensar que essas expressões contam a história da humanidade, desde a simples sobrevivência até uma cultura complexa? Você sabia que a moda rápida contribui para gastos excessivos? Marcas de moda rápida como Zara e H&M lançam novos estilos rapidamente, muitas vezes apresentando várias coleções em uma única temporada. Essa atualização rápida das tendências cria um ciclo em que os consumidores sentem a pressão de seguir a moda, levando-os a comprar roupas que usarão apenas algumas vezes. A empolgação de adquirir as últimas novidades tem um custo oculto. O impacto ambiental é enorme. Essas marcas produzem bilhões de peças a cada ano, resultando em grandes volumes de resíduos têxteis e poluição. Além disso, muitas dessas peças são feitas de materiais baratos, projetados para uso a curto prazo, o que faz com que mais itens acabem em aterros. Como consumidores, precisamos refletir sobre nossas escolhas e apoiar práticas de moda mais sustentáveis. Ao escolher qualidade em vez de quantidade e apoiar marcas éticas, podemos ajudar a desacelerar esse ciclo de consumo excessivo. O que você escolherá na próxima vez que for às compras? É verdade que os cobertores têm uma origem surpreendente? A palavra cobertor vem na verdade do nome de um fabricante inglês de tecidos de lã do século XIV, chamado Thomas Blanket. Esse fato interessante mostra como a língua evolui a partir de figuras históricas. Thomas era conhecido por sua lã de qualidade, que era usada para fazer cobertores quentes, levando ao surgimento do termo cobertor. Com o tempo, seu nome se tornou sinônimo de coisas aconchegantes que usamos hoje. Imagine as casas frias da Inglaterra medieval, onde todos precisavam de um pouco de calor.
É surpreendente pensar que o conforto do cobertor de hoje pode ser rastreado até a habilidade de uma pessoa muitos séculos atrás. Então, da próxima vez que você se cobrir com seu cobertor, lembre-se de que está desfrutando de um pedaço da história ligado a Thomas Blanket e seus produtos de lã. Você sabia que o caminho olímpico da Zâmbia foi histórico? Em 1964, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, o mundo testemunhou mudanças significativas no que era conhecido como Rodésia do Norte. Enquanto os atletas competiam, o país estava à beira de grandes transformações. No último dia dos Jogos, a Zâmbia proclamou com orgulho sua independência do domínio colonial britânico. Esse momento crucial não apenas mudou o nome do país, mas também marcou o início de uma nova identidade e esperança para seu povo. Os atletas da Rodésia do Norte tiveram a oportunidade única de representar uma nação que se tornava livre diante dos olhos do mundo. Essa declaração não foi apenas um evento político, simbolizou esperança, unidade e o espírito de resistência entre os zambianos. Esses Jogos Olímpicos ficarão para sempre na memória, como uma parte importante da história da Zâmbia, quando atletas e o país celebraram juntos um passo em direção à autodeterminação. Que poderoso lembrete de como o esporte pode refletir grandes mudanças sociais. E se eu te disser que as baleias azuis são gigantes? Esses magníficos seres são os maiores animais que já existiram na Terra, superando até os maiores dinossauros. Imagine um animal que pode pesar até 200 toneladas e medir 30 metros de comprimento. Isso é mais longo do que 3 ônibus escolares enfileirados. As baleias azuis não são apenas enormes, elas também têm uma dieta incrível. Se alimentam principalmente de pequenos crustáceos, chamados krill. Na temporada de alimentação, podem comer cerca de 4 toneladas de krill por dia. Apesar de seu tamanho, as baleias azuis são gigantes bondosos. Elas habitam os oceanos, se comunicando entre si com sons profundos e ressonantes, que podem ser ouvidos a grandes distâncias. Seu tamanho imenso e natureza amigável nos lembram da incrível diversidade de nossos oceanos. Como as populações ainda estão se recuperando da caça, cada encontro com esses majestosos animais é motivo de alegria. Você consegue imaginar como é ver um deles de perto? Difícil de acreditar, mas os lobos mudaram Yellowstone para sempre. Em 1995, o Parque Nacional Yellowstone recebeu novamente um importante predador, o lobo cinzento. O retorno deles causou uma transformação incrível no ecossistema. Antes da chegada dos lobos, a população de alces aumentou drasticamente, resultando em um grande desgaste da vegetação e prejudicando várias espécies de plantas. Com a presença dos lobos caçando alces, sua quantidade diminuiu, permitindo que jovens árvores e arbustos crescessem. Essa recuperação da vegetação melhorou o habitat para muitos animais, incluindo os castores, que dependem das árvores para construir represas. Quando os castores construíram mais represas, ajudaram a restaurar as margens dos rios, prevenindo a erosão e criando lagoas que beneficiaram diversas espécies da vida selvagem. A presença dos lobos até mudou o curso dos rios, mostrando o quão interconectada é a natureza. O retorno dos lobos ilustra o delicado equilíbrio nos ecossistemas e nos lembra que cada espécie desempenha um papel importante. Quem poderia imaginar que um único animal poderia causar tal efeito? Você já se virou na cama à noite porque o colchão estava muito quente ou frio? Com o inovador BedJet, essas noites são coisa do passado. Este dispositivo inteligente ajuda a regular a temperatura do seu colchão, criando as condições ideais para dormir em qualquer época do ano. Nos meses quentes de verão, ele proporciona uma brisa refrescante para o seu conforto. E quando o inverno chega, o BedJet entra em ação para aquecer sua cama, permitindo que você se acomode confortavelmente. Ao criar a atmosfera perfeita para dormir durante todo o ano, o BedJet não só aumenta seu conforto, mas também melhora a qualidade do seu sono. Imagine adormecer em condições ideais e acordar revigorado e cheio de energia. Isso não mudaria suas noites? E se eu te contar sobre a tinta mais branca do mundo? Engenheiros da Universidade de Purdue fizeram uma descoberta revolucionária ao criar uma tinta que reflete incríveis 98,1% da luz solar. Essa tinta, a mais branca do mundo, pode impactar significativamente o consumo de energia e as mudanças climáticas. Ao refletir tanta luz solar, ela ajuda a manter os edifícios frescos e pode reduzir a necessidade de ar-condicionado, especialmente em climas quentes. Imagine quanta energia poderíamos economizar se usássemos essa tinta em telhados e paredes por toda parte.
É como colocar um chapéu de sol nos nossos edifícios, mantendo-os confortáveis e diminuindo as contas de energia. As aplicações potenciais são enormes, desde casas até prédios comerciais. Na busca por maneiras de combater o aquecimento global, essa tinta inovadora pode ser um verdadeiro avanço. Então, como podemos espalhar essa informação e incentivar seu uso? O que realmente define o legado do Chevrolet Corvette? O Chevrolet Corvette é o esportivo mais duradouro, fabricado ininterruptamente desde 1953. Este icônico carro americano conquistou os corações dos entusiastas ao longo das décadas, simbolizando velocidade, estilo e inovação. O Corvette surgiu na era do pós-guerra nos Estados Unidos e rapidamente se tornou um símbolo de liberdade e aventura. Ao longo dos anos, passou por muitas mudanças, e cada nova geração trouxe tecnologias e designs que o mantêm na vanguarda do mercado de esportivos. Desde sua carroceria aerodinâmica até seus potentes motores, o Corvette é uma obra-prima da engenharia. Ele competiu em pistas lendárias e dominou as estradas, contando com fãs dedicados que aguardam ansiosamente cada novidade. Entusiastas e colecionadores valorizam sua combinação de desempenho e estética. Portanto, se você é um amante de carros ou apenas curioso sobre o que torna este carro um clássico, o Corvette é mais do que um carro, é parte da história americana. Tudo começou em 1991, quando Will Wright, o criador genial deste icônico videogame, passou por um incêndio devastador em sua casa. Em meio às cinzas, ele começou a imaginar um mundo onde as pessoas poderiam criar e gerenciar vidas sem as limitações da realidade. Isso o inspirou a criar um casinha de bonecas virtual, onde os jogadores poderiam projetar casas e guiar personagens, ou sims, por diversas situações. A ideia ressoou com muitos, permitindo que os jogadores expressassem sua criatividade e explorassem diferentes cenários de vida. Quando The Sims foi lançado em 2000, o jogo rapidamente se tornou um fenômeno cultural, conquistando milhões de fãs ao redor do mundo. Os jogadores adoravam construir casas dos sonhos, gerenciar relacionamentos e encenar dramas do dia a dia. A visão de Wright transformou uma tragédia pessoal em um jogo revolucionário que mudou nossa percepção sobre simulação e narrativa nos games. Quem diria que um incêndio poderia acender tanta criatividade? Fato surpreendente sobre a encadernação japonesa. A arte do Fukurotochi se destaca por sua abordagem única na união das páginas. Em vez de cola, que é comumente usada na impressão ocidental, essa técnica tradicional utiliza fios de seda ou algodão para costurar as páginas. Imagine uma roupa bem costurada, onde as costuras não apenas mantêm tudo junto, mas também acrescentam beleza. Esse método não só preserva a integridade das páginas, mas também melhora a aparência geral, transformando cada livro em uma obra de arte. Os artesãos dedicam tempo e habilidade para que cada ponto seja perfeito, criando uma encadernação durável e elegante. O resultado é um livro que parece vivo, quase como um tesouro precioso que queremos preservar e exibir. Se algum dia você tiver a oportunidade de segurar um livro com encadernação japonesa, você vai apreciar a arte e o talento que foram investidos nele. Isso não desperta curiosidade sobre outros ofícios tradicionais? Vamos desvendar a verdade sobre a clonofobia. Esse medo de palhaços afeta muitas pessoas que sentem grande ansiedade ou até pavor ao ver um palhaço, porque alguns acham os palhaços engraçados enquanto outros ficam nervosos. Tudo está na forma como nosso cérebro reage a certos estímulos. Palhaços costumam usar maquiagem colorida e fantasias, criando um contraste forte entre suas intenções alegres e nossas reações instintivas. Essa discrepância visual pode confundir nossas emoções, gerando medo em vez de risadas. Estudos mostram que a clonofobia pode surgir de experiências passadas ou influências culturais, transformando o que deveria ser um encontro divertido em uma fonte de ansiedade. Curiosamente, esse medo também nos lembra como o humor pode ser complexo. O que traz alegria para uns pode causar desconforto em outros. Você já parou para pensar por que algo que deveria nos fazer rir pode nos causar medo? Você já se perguntou como Klaus Barbie foi preso? Klaus Barbie, um famoso criminoso de guerra nazista, passou 33 anos fugindo da justiça, vivendo na Bolívia após a Segunda Guerra Mundial. Seu disfarce caiu por terra quando um jornalista fez uma entrevista falsa, fazendo perguntas em francês.
um idioma que se acreditava que ele não entendia. Sem saber disso, Barbie não conseguiu esconder sua mentira sobre não saber francês, o que levou à sua identificação. Essa descoberta não foi acidental. O governo dos Écrasés a ajudou em sua fuga da perseguição, ignorando o sofrimento que ele causou durante a guerra. Sua história levanta questões importantes sobre responsabilidade e até onde alguns governos estão dispostos a ir para proteger pessoas que cometeram atos horríveis. Como um criminoso de guerra pôde viver livremente por tanto tempo e o que isso diz sobre a busca por justiça. No famoso torneio de Wimbledon, a qualidade é fundamental. Cada bola de tênis é mantida em perfeitas condições para garantir a temperatura e pressão ideais antes de cada partida, proporcionando as melhores condições para os jogadores em quadra. Essa atenção aos detalhes destaca o compromisso do torneio com a justiça e as tradições, mantendo altos padrões no esporte. Mas o que acontece com as bolas após o uso? Em vez de simplesmente descartá-las, Wimbledon encontra novos lares para elas. Após os jogos, as bolas são vendidas para fãs entusiasmados ou doadas a organizações de caridade, incluindo programas de treinamento para cães-guia. Essa iniciativa não só espalha a alegria do tênis, mas também apoia uma causa nobre, mostrando como um grande evento esportivo pode retribuir a comunidade. Na próxima vez que você ver um jogador sacando a bola, lembre-se de que nos bastidores acontece muito mais para preservar e compartilhar o espírito do jogo. Você sabia que os dentistas afiam suas agulhas? Na verdade, as agulhas odontológicas não são apenas retiradas da caixa e usadas sem preparação. Os dentistas realmente polem as pontas dessas agulhas para que fiquem afiadas para cada novo paciente. Esse processo ajuda a tornar a injeção o menos dolorosa possível, o que é muito importante, especialmente quando os pacientes já estão ansiosos antes da consulta. Uma agulha afiada ajuda a administrar o anestésico de forma rápida e eficaz, permitindo que o dentista inicie o tratamento sem causar desconforto. Na próxima vez que você se sentar na cadeira do dentista, lembre-se de que seu conforto é uma prioridade e essas pequenas ações cuidadosas foram pensadas para você. Com a ajuda de tecnologias e métodos modernos, os dentistas estão sempre trabalhando para melhorar sua experiência. Então, da próxima vez que você ouvir o som da agulha, tenha certeza de que ela foi ajustada especialmente para você. Não é incrível a quantidade de atenção que se dá ao que muitas vezes consideramos garantido? Você já pensou por que os tigres enfrentam tantos perigos? É surpreendente, mas nos États-Unis, Iowa, há mais tigres em cativeiro do que em seu habitat natural. Cerca de 5.000 tigres vivem em zoológicos e parques privados, enquanto apenas cerca de 3.000 estão livres na natureza. Essa diferença levanta sérias questões sobre a conservação e as consequências da perda de habitat, caça ilegal e comércio clandestino. Organizações como o Fundo Mundial para a Natureza lutam para proteger esses magníficos animais, aumentando a conscientização e implementando programas de conservação. Elas se concentram na preservação de habitats, na redução de conflitos entre humanos e a vida selvagem, e no combate à caça ilegal. Como os tigres estão à beira da extinção, cada esforço conta. Imagine um mundo onde esses majestosos animais prosperam em seu ambiente natural, em vez de estarem presos em jaulas. Como todos nós podemos ajudar para que as futuras gerações possam admirar os tigres na natureza? Você sabia que as montanhas russas têm nomes incríveis ao redor do mundo? Em muitos idiomas românicos, elas são chamadas de montanhas russas, o que destaca uma conexão interessante com a história e o intercâmbio cultural. Esse termo surgiu no século XVIII, quando turistas franceses e italianos experimentaram as primeiras atrações inspiradas nas encostas nevadas da Rússia. Ao mesmo tempo, na Rússia, essas atrações são conhecidas como montanhas americanas, refletindo a influência significativa da cultura americana na Rússia, especialmente no setor de entretenimento. Ambos os nomes mostram como essas atrações emocionantes são vistas através das lentes de diferentes culturas, demonstrando que, embora as atrações possam ser as mesmas, suas histórias e nomes são únicos. Essa interconexão entre culturas não só enriquece a experiência de andar nas montanhas russas, mas também oferece uma visão de como as pessoas adaptam e compartilham alegria por meio da linguagem e das tradições. Não é incrível como a alegria viaja pelo mundo? Você vai se surpreender ao saber que as pérolas se dissolvem. Esse fato inesperado está ligado ao principal componente das pérolas, o carbonato de cálcio.
Quando a pérola entra em contato com o vinagre, o ácido acético provoca uma reação química que destrói o carbonato de cálcio. Por isso, não é bom misturar pérolas com vinagre ou deixá-las por perto. Imagine usar seu colar de pérolas favorito e acidentalmente danificá-lo com tempero. As pérolas são valorizadas há séculos, muitas vezes simbolizando pureza e elegância, então cuidar delas é muito importante. Para que sua joia de pérolas brilhe e permaneça intacta, use métodos de limpeza suaves e evite substâncias agressivas como o vinagre. Assim, você poderá aproveitar sua beleza sem se preocupar com surpresas desagradáveis. Na próxima vez que você for pegar o vinagre, lembre-se, suas pérolas não vão gostar. Você sabia que as pontas são idênticas para os dois pés? Muitas pessoas podem pensar que cada sapatilha deve ter um formato único, mas as pontas padrão são feitas com o mesmo molde para o pé esquerdo e o pé direito. Isso significa que elas são idênticas. Para conseguir um ajuste perfeito, os dançarinos precisam amaciar suas pontas, o que envolve usá-las várias vezes. Durante a dança, os materiais começam a se moldar ao formato do pé do dançarino. Esse processo proporciona não apenas suporte, mas também conforto, permitindo movimentos ágeis durante as apresentações. Dançarinos experientes costumam compartilhar dicas sobre como amaciar melhor os sapatos, transformando um par aparentemente simples em uma experiência única. Essa característica especial das pontas enriquece a jornada do dançarino, fazendo de cada apresentação uma expressão de seu esforço e dedicação. Não é incrível como algo tão importante pode começar com algo tão padrão? Descubra a incrível caixa de correio subaquática no Japão. Esta estrutura única não é apenas um caixa de correio comum, é um artefato de 1000 anos, localizado a 10 metros de profundidade, na costa de Sumatra. Imagine enviar uma carta para o oceano, onde ela coleta mensagens ao longo dos séculos. A caixa de correio subaquática é uma fascinante combinação de história e criatividade, mostrando formas antigas de comunicação. Diferente das caixas de correio secas que conhecemos, esta está debaixo d'água, tornando-a única e de difícil acesso. Mergulhadores se aventuram nas profundezas para explorá-la, admirando como algo tão antigo pode resistir às marés e condições do mar. Isso desperta curiosidade sobre as mensagens e histórias escondidas dentro dela. Quais cartas as pessoas enviaram ao longo dos anos? A caixa de correio subaquática serve como uma ligação misteriosa com o passado, convidando todos a refletir sobre seus segredos e as vidas de quem a utilizou. Não é incrível como a natureza e a história se entrelaçam? Acredite ou não, Oryx e Crake nos alerta. Este emocionante romance de Margaret Atwood leva os leitores a um futuro distópico, onde a engenharia genética e a ganância das corporações estão fora de controle. Imagine um mundo onde a obsessão da humanidade pelo progresso resulta em consequências catastróficas. Atwood combina habilmente humor negro com temas sérios, mostrando uma sociedade à beira do colapso. Os personagens estão presos em uma realidade moldada por modificações genéticas e poder corporativo, levantando questões sobre ética e nossa relação com a tecnologia. À medida que a trama avança, os leitores não podem deixar de refletir sobre problemas atuais, como a destruição ambiental e o papel das grandes corporações em nossas vidas. Através de uma representação vívida de um futuro potencial, o livro nos faz pensar sobre a direção que estamos tomando hoje. Ele serve como um alerta sobre os perigos da ambição desenfreada e a importância de escolhas conscientes para o futuro. Estamos prestando atenção aos avisos ao nosso redor? Prepare-se para se surpreender com a fronteira da heliopausa. Esta incrível zona é o local onde nosso sistema solar encontra o vasto espaço interestelar. A heliopausa funciona como uma bolha protetora, formada pelo vento solar, que é um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol. À medida que o vento solar se move para fora, ele eventualmente colide com partículas de estrelas distantes. Quando atinge a heliopausa, o vento solar enfraquece e não consegue conter essas partículas interestelares, criando um equilíbrio único. Essa fronteira está localizada a cerca de 120 unidades astronômicas do Sol, onde uma unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, ou cerca de 93 milhões de milhas. Cruzar esse limite significa entrar em uma área quase não afetada pela influência do nosso Sol. Compreender a heliopausa ajuda os cientistas a aprender mais sobre a posição do nosso sistema solar no universo e sobre a natureza do espaço interestelar. Não é fascinante pensar no que está além dela?
Você sabia que os camarões também podem espirrar? É surpreendente, mas esses pequenos seres marinhos têm uma maneira de limpar suas brânquias e se livrar de impurezas, assim como nós. Embora o mecanismo do espirro deles seja diferente do nosso, o resultado final é o mesmo: a remoção de partículas indesejadas. Quando um camarão espirra, ele contrai certos músculos para empurrar a água pelas brânquias, criando uma nuvem de água que ajuda a limpar qualquer sujeira. Esse processo é vital para a sobrevivência deles, pois brânquias limpas significam uma melhor função respiratória. Imagine estar debaixo d'água e precisar limpar o nariz. É isso que os camarões sentem. Eles frequentemente vivem em ambientes com sujeira e sedimentos. Por isso, esse espirro é uma parte importante do seu dia a dia. Essa adaptação incrível permite que eles prosperem em diferentes ambientes aquáticos, mostrando o quão única e engenhosa pode ser a vida marinha. Então, da próxima vez que você ver camarões no seu prato ou no aquário, lembre-se de que eles têm um truque interessante em mente, ou melhor, debaixo d'água. Você pode se surpreender. Como funcionam os sensores de nível de combustível? O sensor de nível de combustível nos carros funciona através de um mecanismo inteligente com um flutuador. Esse flutuador sobe e desce de acordo com o nível de combustível no tanque, dando aos motoristas uma ideia clara de quanto gasolina resta. Quando o tanque está cheio, o flutuador está em cima, e à medida que o combustível é consumido durante a condução, ele desce gradualmente. Esse movimento é convertido em sinais elétricos que mostram o nível de combustível no painel. Esse sistema simples, mas eficaz, é vital para o funcionamento do carro. Sem ele, os motoristas não saberiam quanto combustível tem, o que pode levar a paradas inesperadas nos postos. O sensor de nível de combustível ajuda a evitar situações em que a gasolina acaba, transformando uma situação potencialmente estressante em uma viagem tranquila. É incrível pensar em como um detalhe tão cotidiano é projetado de forma tão inteligente. Na próxima vez que você verificar seu sensor, vai valorizar o papel importante do flutuador em mantê-lo informado durante a viagem. O que realmente impulsiona a segurança dos cães? O design de um capacete especializado para pastores alemães é cuidadosamente elaborado, levando em conta sua anatomia única, garantindo máximo conforto e proteção. Os pastores alemães frequentemente se tornam nossos heróis, desempenhando várias funções, como cães policiais, de busca e salvamento ou de serviço. O preço de $600 por um capacete é um investimento sério na segurança e bem-estar desses animais dedicados. Embora possa parecer caro para um acessório de cachorro, o capacete é essencial para evitar lesões durante tarefas desafiadoras. Ele é projetado para suportar condições difíceis e proporcionar excelente visibilidade para os cães. Essa abordagem cuidadosa garante que eles possam trabalhar da melhor forma, permanecendo seguros. Portanto, sempre que você vê um pastor alemão em ação, lembre-se da incrível tecnologia e design que os protegem. Não é surpreendente como nos preocupamos com a segurança deles. Por que o L'Oréal Rapta muda para aplicação de maquiagem? Este robô inovador foi criado para aplicar maquiagem, como base, sombras e blush, com precisão incrível. Imagine uma ferramenta que permite que pessoas com mobilidade reduzida desfrutem da arte da maquiagem. Com sensores modernos e estabilizadores, o L'Oréal Rapta representa um grande avanço na tecnologia de cosméticos acessíveis. O dispositivo memoriza as preferências do usuário e se adapta a diferentes produtos de maquiagem, facilitando a autoexpressão. Ele apoia aqueles que têm dificuldades com métodos tradicionais de aplicação. Combinando tecnologia e beleza, o L'Oréal Rapta não só melhora a higiene pessoal, mas também promove a autoconfiança e a independência. Em um mundo onde a beleza deve ser acessível a todos, inovações como essa trazem esperança e inspiração. As limitações não são mais definidas por dificuldades físicas. Agora todos podem desfrutar da maquiagem de maneira acessível. Então, prontos para ver como a tecnologia transforma os rituais de beleza para todos? Você consegue imaginar a falta de comida, mesmo com produção suficiente? É difícil de acreditar, mas mesmo que o mundo consiga produzir comida suficiente para todos, milhões de pessoas ainda passam fome todos os dias. O problema não está na quantidade de comida disponível, mas sim na forma como ela é distribuída. Muitas regiões têm colheitas abundantes, mas problemas logísticos, limitações econômicas e falta de infraestrutura dificultam a entrega de alimentos para quem mais precisa. Por exemplo, em alguns países em desenvolvimento, as estradas e sistemas de transporte podem ser inadequados, o que torna difícil a entrega rápida de produtos frescos ao mercado.
Além disso, as perdas de alimentos têm um papel enorme. Estima-se que cerca de 1/3 de toda a comida produzida nunca é consumida. Essas perdas ocorrem em várias etapas, desde as fazendas até os supermercados. Resolver esses problemas de distribuição é essencial para garantir que todos tenham acesso a refeições nutritivas. Então, como podemos melhorar esse sistema tão importante? A bateria da Babilônia, considerada a mais antiga do mundo, data de cerca de 200 anos antes de Cristo. Este incrível artefato é composto por um pote de barro, uma haste de metal e um cilindro de cobre. Alguns historiadores acreditam que ela poderia ter sido usada para a galvanoplastia, uma técnica antiga de revestir objetos com metal. Imagine como os artesãos criavam peças brilhantes e decorativas, como se tivessem sua própria fonte de energia, mesmo sem dispositivos modernos. Embora ainda haja debate sobre seu verdadeiro propósito, a ideia de gerar eletricidade naquela época é surpreendente. Se realmente funcionava como uma bateria, isso mostra uma incrível inventividade, sugerindo que as pessoas experimentavam com eletricidade milhares de anos antes de realmente entendermos seu potencial. Será que esse dispositivo antigo inspirou inovações futuras na energia? O mistério continua a intrigar arqueólogos e entusiastas da tecnologia até hoje.